Sérgio, vamos conversar um pouco das características de Deus, dos atributos divinos. Vamos começar com a ideia de que Deus é único. Não existem vários deuses no universo. Muito bem. Aqui nós teríamos que lembrar que vale a pena considerar que estamos tratando de questões que são filosóficas. Para considerarmos as características de Deus, entramos no terreno da filosofia, porque não temos bases científicas para buscarmos isto com segurança. Por quê? Nós não temos no planeta Terra, a humanidade atual, condições de fazer pesquisas como ela realiza para tantas outras coisas, mas a respeito de Deus. Então, todas essas ideias que possamos fazer a respeito da vida divina e da sua realidade como Criador são aspectos, vamos dizer assim, são verdadeiras viagens do pensamento filosófico. Uma delas você já citou, que é a ideia de um Deus único. Aqui vale a pena lembrar. Existem algumas questões na própria filosofia e no próprio desenvolvimento do pensamento religioso a respeito de deuses, no plural. Mas a gente sabe que essa palavra pode ter muitas aplicações. E antigamente se pensava Deus disso, Deus daquilo, especialmente relacionados aos fenômenos da natureza. Mas, na verdade, não são deuses no sentido de Deus, criador de tudo. São como que espíritos superiores que ganharam a rotulagem de Deus ou de deuses e que são como que espíritos prepostos para realizarem grandes tarefas no concerto universal. Isto é uma coisa. Certo. Mas a ideia de Deus único tem a ver com a ideia de algo que seja central, como um único Criador capaz de ter criado toda a criação, incluindo as criaturas, que somos nós. Somos nós, nas características atuais dos nossos espíritos, das nossas almas e nas encarnações que existem agora. Mas nós nos lembramos que a vida universal e divina é muito mais ampla do que isto e que nós temos que gradativamente buscar estas abstrações e estas ideias que, aliás, os próprios espíritos superiores nos trazem, para que gradativamente tenhamos condições de abarcar estas questões todas. Então, a ideia de um Deus único é a ideia que é a mais própria, vamos dizer, de acordo com o nosso grau de entendimento. Tudo indica que é assim mesmo, como sendo algo que as nossas mentes ainda não acompanham, não alcançam, mas que tem a ver com uma figura central de enorme sabedoria, de enorme capacidade criadora, um ser singular capaz de ter gerado o que nós conhecemos e o que nós ainda vamos conhecer no futuro. A gente lembra que alguns espíritos nos disseram que o ser evolui em amor, em bondade e em pureza, no sentido moral, mas ele também evolui em ciência universal, sem nunca alcançar a Deus. Mesmo os espíritos puríssimos, mesmo os espíritos crísticos, que já alcançaram esta questão propriamente do amor puro e universal, ainda estão evoluindo na direção a Deus. De tal maneira que é um atributo, uma ideia de Deus, vê-lo como uma criatura única, não é? Se valendo, obviamente, a partir dele, de toda uma hierarquia de espíritos que são os executores propriamente do pensamento divino no universo. Agora vamos falar de Deus onipresente, Deus onisciente. Muito bem, quando a gente pensa em Deus onipresente, é mais uma característica que nós podemos pensar a respeito dele, examinado também no próprio Livro dos Espíritos. E a ideia de alguém que possa ter feito algo, em que, quando nós examinamos a criação, estamos vendo a grande obra do maior artista de todos, que é Deus, nós vamos entendendo que só é capaz
de algo assim, quando nós fazemos analogia desta criação e do seu Criador com coisas pequeninas que o ser humano já criou, nós vamos percebendo que ele precisa ter, vamos dizer assim, o poder supremo, a capacidade geradora e, vamos dizer assim, definidora de todas as circunstâncias e leis do universo. Aí você já está me falando da onipotência divina, da né? onipotência e da onipresença. Essa questão da onipresença, ela também pode ser vista de duas maneiras, filosóficas também, espirituais também. Existe uma coisa chamada dualismo e monismo. Aristóteles e o aristotelismo pregavam o tempo todo o dualismo aristotélico, a ideia de Deus criador e a criação. Mas existe uma outra ideia, que é a ideia, vamos dizer, de unificarmos, como se nós pudéssemos pensar no monismo em que o Criador se confunde com a sua própria criação. E tudo isto evolui concomitantemente. São reflexões, mas são pequeninos voos de pensamento, porque nós temos como pensamento o principal atributo do Espírito Eterno, como filhos de Deus. Então nós vamos somente fazendo essa evolução espiritual quando nós vamos como que nos desprendendo da obtusidade da matéria e buscando as realizações no plano espiritual, mesmo encarnados. Agora eu vou te pedir, assim para as nossas palavras finais, que você nos fale de Deus soberanamente justo e bom, todo misericórdia, todo amor. Yasmin, veja só, nós vivemos num mundo, especialmente hoje em dia, com grandes dificuldades. Nós temos situações dramáticas vividas em toda parte. Nós temos guerras, revoluções, doenças, epidemias, conflitos sociais de toda ordem, dificuldades no âmbito da família, angústias pessoais. Então, somos mesmo um mundo com estas características. Isso deverá perdurar algum tempo. Então, quando você me pergunta desta forma, né, nós nos reportamos a Jesus. E quando nós buscamos o Cristo com a ideia de governo da vida terrestre, como o Senhor querido e amoroso das nossas vidas, nós entendemos Jesus como o grande representante de Deus na Terra e para a nossa humanidade. De tal maneira que nós precisamos entender que todo este amor divino do grande Criador de tudo e de todos, e tendo como seu grande enviado Jesus, junto de uma série de incontáveis espíritos também amorosos, para que tenhamos progresso, para que saibamos fazer propriamente as conquistas do Espírito, para que, almejando a felicidade futura, saibamos como alcançá-la em parâmetros de eternidade, em parâmetros que nos levem a uma vida futura que terá que ser e será completamente diferente da vida de agora, onde ainda o materialismo e o sofrimento imperam, para que no futuro nós possamos viver com a alegria e a felicidade que ainda não está propriamente visitando a grande maioria dos corações da Terra. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença no nosso programa. A alegria é nossa.